Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder, que vai ao os brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal para discutir há mais de 10 anos e meio o que é o poder público-privado, acadêmico, cultural, científico, universitário, através daqueles que detêm o poder. E isso permite ao nosso telespectador conhecer as dificuldades inerentes ao exercício do poder e, ao mesmo tempo, de que maneira vão essas dificuldades sendo superadas. Hoje eu tenho o prazer de ter um confrade meu da Academia Internacional de Direito e Economia. Substituiu um queridíssimo amigo que também fez programa aqui conosco, o ministro Hernani Gouveia, que aos 99 anos continuava extremamente lúcido na colocação dos problemas, do exame, da realidade econômica brasileira, escrevendo toda semana, todo mês, a Carta Mensal da Corporação Nacional do Comércio sobre o aspecto da conjuntura econômica. Hoje nós temos o presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS, os 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que está no Brasil, porque o banco tem a sede em Xangai, e vai nos contar o que representa o Banco de Desenvolvimento. Meu confrade, que substituiu agora, é o mais recente imortal da Academia Internacional de Direito e Economia, meu querido Marcos Loyola. É um grande prazer tê-lo aqui conosco e já começo lhe colocando. Explique aos nossos telespectadores o que é o Banco de Desenvolvimento, como é trabalhar em Xangai, para que nós conheçamos efetivamente essa realidade que poucos brasileiros conhecem da importância desse banco. Obrigado, doutor Ives, meu confrade, agora na Academia Internacional de Direito e Economia. É uma honra suceder ao saudoso ministro Hernani Galveias nessa função no sodalício, na academia, um homem de uma folha de serviços prestados ao Brasil imensa, alguém que foi presidente do Banco Central num período de grande expansão da economia brasileira, quando nós crescimos mais de 10%, 11% ao ano, mas alguém também que soube atravessar mares muito turbulentos naquele início dos anos 80, quando, por conta da estagflação nos Estados Unidos, o Banco Central Americano, o Federal Reserve Board, jogou as suas taxas básicas de juros lá para cima, promovendo uma verdadeira bomba de sucção de liquidez internacional e criando problemas para aqueles países que tinham grande passivo, grandes dívidas, denominadas em juros flutuantes em dólar, como é o caso dos países latino-americanos. Isso acabou conduzindo à chamada década perdida. Eu estou muito feliz com esse meu ingresso na Academia Internacional de Direito e Economia. E o senhor, você... Um leve parênteses, é interessante que em 81, já nesse período da chamada década perdida, eu fui convidado pelo governo americano para, enfim, participar com outros 8 convidados de 8 países diferentes para aquelas viagens por diversas. E no Banco Central, na seção do Banco Central do Sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos, em Kansas, eu fiz uma exposição para os economistas, que foi um período que eles conseguiram sentar numa inflação, depois daquele reajuste de 30%, ou desvalorização de 30% do real, sentar numa inflação que não superava os 200%. E me perguntaram como é que nós conseguíamos viver. Eu tive que explicar. Inflação, entende, correção monetária. Eu mostrava que nós estávamos com um sistema não de hiperinflação, mas de superinflação. A hiperinflação desorganiza a economia, como aconteceu antes na República de Weimar, enquanto que a superinflação com a correção monetária, nós tínhamos uma inflação, entende, mas não uma economia desorganizada. Explicar isso para as pessoas aí em casa, na palestra. Não deve ter sido fácil. Foi na época do Langoni, do Delfim e do Gouveia. Sim. Não, uma parte importante
do período pré-1994, né, com a introdução do Plano Real, etc. Como você disse, Ives, e eu lhe chamo de você porque nós somos confrades agora na Claro, academia, confrades. foi um período digamos assim, dois irmãos gêmeos, né, dívida externa e inflação elevada. Mas, Exatamente. aliás, a inflação, de certa forma, voltou ao mundo, nesse mundo com Covid ou pós-Covid, porque uma das respostas que os bancos centrais, as autoridades econômicas, particularmente nos países mais avançados, ofereceram foi uma grande, digamos assim, grandes estímulos fiscais acompanhados de muita emissão de moeda. Hoje, de cada $1, de cada $6 em circulação no mundo, um não existia há 18 meses. Então, é natural que quando isso acontece, há uma migração dos recursos frativos conhecidos, então, às vezes, valorização nesses países mais avançados indevida das bolsas de valores, valorização imobiliária, e hoje com essa situação absolutamente curiosa, né, em que o Brasil tem uma inflação, uma taxa inflacionária inferior à da grande maioria A dos países da Alemanha, Europa e a dos Estados Inglaterra, Unidos. e Mas, praticamente igual aos Estados Unidos. sim, 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 Então, nós temos praticamente o mesmo nível dos Estados Unidos de inflação. exatamente, exatamente. Mas Agora como o é que novo vai ser o banco Banco de de Desenvolvimento? pois o novo banco de desenvolvimento é um processo, é o fruto de um processo de, digamos assim, construção de consenso, de construção institucional, porque há 20 anos, quando pela primeira vez se pensou no conceito BRICS, ele aparece a partir da futurologia, né, da bola de cristal do banco de investimento Goldman Sachs. Jim O'Neill olhava para o futuro e via que por volta de 2030, Brasil, Rússia, Índia e China abocanharia uma fatia cada vez maior do produto interno bruto global. Isso, de certa forma, aconteceu, puxado sobretudo por China e por Índia. O desempenho econômico do Brasil e da Rússia foi muito menos impressionante. Mas, ao longo desse período, como mencionou, há uma dinâmica de consultas, de consenso entre essas quatro grandes economias emergentes. Depois se agregou o processo também à África do Sul, para representar o importante continente africano. E, em 2015, começou a operar esse novo Banco de Desenvolvimento, que, portanto, é um bebê, é uma criança, né? Se na vida de um indivíduo 7 anos ainda é infância, na vida de uma instituição 7 anos ainda é o começo. Mas uma instituição que já conseguiu aprovar cerca de 90 projetos em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Então, são áreas como energia solar, energia eólica, saneamento, irrigação, mobilidade urbana. E no meu mandato, né, que começou há cerca de 2 anos e meio, eu consegui também obter o sinal verde dos BRICS, dos sócios originais, para iniciar um processo de expansão de membros do banco. Trouxemos os Emirados Árabes Unidos, que são um dos países, né, com uma conversão extraordinária de modelo econômico, um país que dependia muito da produção e exportação de petróleo. E hoje você pensa numa cidade como Dubai, que é capital mundial da logística, do entretenimento, de serviços financeiros de última geração, de inovação. Bangladesh, que é o país da Ásia. Isso é muito curioso, porque a Ásia é o continente que mais cresce no mundo. Aliás, nós somos testemunhas oculares de uma espécie de mudança de meridiano, né, que foi para a Ásia Pacífica. E a economia que mais cresce na Ásia é a economia de Bangladesh. O Egito, que hoje é a maior economia do continente africano pelo critério do PIB medido pela paridade do poder de compra, e o Uruguai, que é nosso vizinho, que é um país que tem grande experiência em diplomacia multilateral, já deu um presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, o mandato é investimento em infraestrutura, investimento em desenvolvimento sustentável, comparado às necessidades do mundo em desenvolvimento. Ainda é bastante pouco, mas é uma situação em que quanto mais músicos você tiver na banda, melhor. Quanto mais gente tocando a sinfonia, mobilizando recursos de longo prazo para investimento em infraestrutura, melhor. E uma coisa, quer dizer, na verdade, a conformação, o perfil do Banco do BRICS é, de certa forma, o mesmo perfil da função do Banco Mundial, não é? Ou não?
mesmo de formação de projetos, de colaborar com os países na criação de projetos, Sim, sim, sim. e essa função dentro do BRICS. Veja, doutor Ives, Americano. se a gente pensar na trajetória da família Banco Mundial, o banco ele surge como, quer dizer, você tem aquele grande debate entre os americanos e os britânicos, né, nesse mundo que estava se reconfigurando no segundo pós-guerra, e o John Maynard Keynes, né, que era um homem de grande cultura, chefe da delegação britânica para muitas dessas conferências, ele entendia que faltava um tripé de governança no mundo. Era necessário uma agência de liquidez, né, para promover capital de curto prazo, para evitar crise de orçamento, etc. Ou seja, um fundo monetário internacional. Era necessário um banco para ajudar na reconstrução dos países que foram afetados pelo segundo conflito mundial, portanto, um banco internacional de reconstrução e desenvolvimento. Daí, por vezes, pessoas se referirem ao Banco Mundial como BIRD, né? E, claro, aquilo que, na época, se chamava de a Organização Internacional do Comércio. Internacional do Comércio. Aliás, esses dias, doutor Ives, eu tive o prazer de assistir uma conversa sua nesse programa Anatomia do Poder com o Aristóteles Drummond, e eu me lembro que o Roberto Campos foi um dos delegados brasileiros a uma conferência na cidade de Havana em 1948, em que se cogitava a criação da Organização Internacional do Comércio, mas como naquela época o PIB americano era essencialmente metade do PIB global, a delegação dos Estados Unidos sentiu-se um pouco, digamos assim, sem a necessidade de criar uma camisa de forças, e aquilo que foi possível na ocasião foi a geração de um acordo geral de tarifas e comércio, o GATT, né? Então, a Organização Mundial do Comércio, e trocou-se o I pelo M, só veio acontecer nos anos 90. Agora, ao longo do tempo, o Banco Mundial tem se concentrado muito em alívio da pobreza, em recursos para países de renda média bastante baixa. É uma extraordinária fonte de inteligência, de bons estudos, muita gente de primeira categoria que trabalha lá, só que ele perdeu um pouco o espaço, digamos assim, no financiamento de infraestrutura, que continua sendo uma demanda muito grande, mesmo para um país como o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo. Então, nós nos acrescentamos, como o nosso foco é apenas infraestrutura e desenvolvimento sustentável, a gente complementa, a gente adiciona ao esforço multilateral de mobilização de capital de longo prazo. Vamos agora aos nossos comerciais e voltamos a continuar conversando. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio e o prazer de conversar com o meu querido confrade, amigo de muitos anos, presidente Marcos Troilo, presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como eu faço em todos os programas, eu mando um livro. Eu vou lhe mandar um livro que eu escrevi durante a pandemia, intitulado A Era dos Desafios. Vou entregar amanhã para o amigo, que é um livro em que eu apresento a humanidade e os dilemas que a humanidade tem de sobrevivência a partir, enfim, dos acontecimentos que nós temos vivido. Agora, eu gostaria, meu caro Marcos, que você falou nesses 90 e poucos projetos que já aprovaram, na forma como o banco tem se desenvolvido. Agora, a economia desses 5 países, vocês evidentemente fazem prospecções sobre o futuro. Como é que você vê a evolução econômica desses países em relação à crise pós-pandemia, da pandemia, com essa inflação que indiscutivelmente está abalando o mundo inteiro, com essa política de juros para que não haja uma corrosão da moeda, mas que, evidentemente, qualquer política de juros elevados é uma política recessiva, e, ao mesmo tempo, com riscos de ter uma possibilidade de um conflito maior. Você vê as economias com possibilidade de alçar voo, apesar dessas medidas protetoras da moeda, mas geradoras de recessão?
Doutor Ives, uma das características interessantes desse nosso mundo contemporâneo é que, se nós levarmos em consideração as 7 maiores economias emergentes do mundo, né, China, Índia, Brasil, Rússia, Indonésia, México e Turquia, hoje ela já tem um PIB maior de paridade de compra do que a do G7, né? Então, se você levar em consideração hoje, por exemplo, o que se fala como expectativa de performance no médio prazo, no curto prazo, das economias europeias e dos Estados Unidos, nós estamos falando numa possível recessão, uma recessão quase que mais garantida na Europa do que nos Estados Unidos, mas ainda assim alguma recessão. Agora, e aí o curioso é que as pessoas tendem a dizer, bom, então nós vamos entrar numa recessão global. Mas nesse ano de 2022, ainda que com todos os problemas de lockdowns na China, a China vai ter um crescimento econômico entre 3,5% ou 4%, sobre um PIB nominal que tem 17 trilhões de dólares. Né? Você crescer 3,5% sobre uma base de 17 trilhões causa um efeito na formação da demanda global que é cerca de 3 vezes superior àquele quando a China crescia 10, 12% há 20 anos, mas sob um PIB de 2 trilhões de dólares. Então, o efeito é muito grande. A Índia vai crescer entre 7,5% e 8%. Ora, se um país cresce 7,5% e 8%, significa que a sua renda per capita dobra no espaço de uma década. Aliás, nos 5 anos que precederam o Covid e no ano passado, a Índia cresceu a taxas percentuais superiores à da China. A Indonésia deve crescer mais do que 5%. O Egito, mais uma vez, maior economia da África pelo PIB de paridade de compra, mas vai crescer mais do que 5%. Então, há uma parte importante do mundo emergente que ainda vai ter um crescimento muito vigoroso. E o ponto interessante, talvez, aqui a ressaltar como oportunidade para o Brasil, é que quando você tem um crescimento tão veloz, a partir de uma renda média que é razoavelmente baixa, digamos assim, que você praticamente dobra a renda per capita no espaço de 10 anos, as pessoas comem mais, as pessoas ingerem mais calorias, e isso significa extraordinárias oportunidades para a nossa agroindústria, para o nosso agronegócio, e essa é uma das razões pelas quais, nesse ano de 2022, o Brasil deve ter praticamente 600 bilhões de dólares de corrente comercial, com um grande superávit, recorde também das exportações, que devem superar aí os 320 bilhões de dólares. E um outro fator, que eu acho que é também bastante interessante para o Brasil, que há uma reconfiguração das cadeias globais de valor, que vão muito além da mera reconfiguração da oferta de suprimentos. Ou seja, a demanda no mundo está diferente, e é por isso que hoje o Brasil vende mais para a Itália, mais para a Malásia do que para a Itália, ou mais para a Tailândia do que para a França, ou mais para um país como a China do que os Estados Unidos e a União Europeia juntos. Ou seja, o Brasil pode se utilizar dessa característica internacional para construir os excedentes necessários, a diversificação da sua economia, a agregação de valor da sua economia e a sua neoindustrialização, uma industrialização que seja compatível aí com os parâmetros da 4ª Revolução Industrial. Isso depende, obviamente, da boa estratégia, das escolhas que a gente fizer no presente. Eu concordo plenamente. Em nível de vantagem comparativa em relação fundamentalmente a commodities, nós levamos uma vantagem monumental, tendo de um lado esse aspecto de que a própria crise mundial da guerra China-Rússia contra a Ucrânia gerou um aumento do valor das commodities para a exportação. Nós vamos ter um saldo de balança comercial em torno de 100 e poucos bilhões de dólares. No ano passado, 65, que eu analisei, um negócio monumental. E realmente nisso nós temos uma vantagem de raramente temos um país com essa potencialidade. Agora, o dado interessante é o seguinte, de que a evolução, nós não falamos, por exemplo, na Coreia do Sul e no Japão, embora o Japão seja, mas a Coreia também, com 50 milhões de habitantes, tem um salto. Em 1960, 61, eu me lembrava, estava recém-formado, a Coreia tinha saído da guerra. Os filmes sobre a Coreia do Sul mostravam um país
como modalidade de início da liberdade dos países africanos. Né? Sim. Hoje, Em muitos casos, com uma característica, digamos assim, de renda per capita superior, semelhante à dos países da África subsaariana. então nós temos aí, digamos, a Ásia com uma vantagem. E aqui o Brasil tem também outro aspecto favorável, né? Nós estamos fora do polo de tensão mundial. Na verdade, a tensão hoje é Rússia, Europa e, mais indiretamente, Estados Unidos. Enquanto que nós, todo o continente da América Latina, está fora, digamos, de um contato imediato se essas tensões aumentarem durante, enfim, nesses próximos anos ou próximos meses, nós não sabemos. Agora, uma pergunta aí, já que encaminhando para o final do programa, o Marcos, não se pensa em nível, se falou em relação aos Emirados Árabes, etc. Embora o Banco de Desenvolvimento seja do BRICS, essa agregação de outros países para participarem diretamente está nos objetivos do banco. Sim. Pode se agregar a outros países africanos, outros países asiáticos. Sim. O foco um pouco do muito maior ao banco, não é? Sim. O foco do banco, Dr. Ives, é o mundo emergente. Embora ele esteja aberto a qualquer país que faça parte da Organização das Nações Unidas, digamos assim, o coração estratégico do banco é a mobilização de recursos de longo prazo para economias emergentes. Então, sim, nós devemos continuar no nosso processo de expansão, uma expansão gradual do ponto de vista da velocidade, equilibrada do ponto de vista da distribuição geográfica. Agora, países que possam combinar, dadas as suas características, diferentes aspectos para o banco. Uns por ter uma nota alta de crédito junto ao mercado internacional, outro por ser um grande demandador de investimentos de infraestrutura. Então, a gente tenta combinar um pouco essas várias características no processo de expansão. Esses períodos recentes, do ponto de vista fiscal, né, para qualquer economia do mundo, têm sido muito desafiadores, mas o processo de expansão do banco vai continuar, e eu acho que essa era até uma das visões dos fundadores do banco, porque, em vez de chamá-lo formalmente de Banco dos BRICS, embora ele tenha sido fundado pelos BRICS, ele se chama Novo Banco de Desenvolvimento, o que mostra, digamos assim, esse caráter mais universal de potencialmente agregar novos membros para a sua família. Isso é extremamente importante, principalmente porque vai se trabalhar com os países emergentes. Agora, uma última pergunta para esse final de programa. Da América Latina, fora o Brasil, não há nenhuma perspectiva de um outro país vir a aderir, não é? Sim. Existe essa perspectiva, Dr. Ives. Mais uma vez, é um processo gradual. Conversas, né, estão em curso e, muito provavelmente, nos próximos 12 meses, a gente deva ter novos anúncios a fazer. Meu caro Marcos, fico muito grato pela sua presença no programa. Os certificadores aprenderam muito a respeito do seu banco, do banco que você preside, ao mesmo tempo da economia mundial. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.